Boa noite, queridos amigos, irmãos, pacientes, interessados em assuntos polêmicos ou não. Estamos aqui mais uma terça-feira para falar com vocês. Hoje estudando um assunto fantástico, né? Antes disso, já quero deixar claro para você que a nossa tendência é migrar para o YouTube, em termos de estudo, apresentação, tudo mais. Então, embora agora você esteja assistindo ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, e também YouTube, Facebook ou Instagram, tudo queremos jogar no YouTube. Então, peço um favor, se inscreva no YouTube, tá? Põe lá Lenilton, Araújo, Lenilton de Araújo, Lenilton sem N, ache lá, se inscreva, acione o sininho e você pode receber as notificações e a partir de certo dia, daqui talvez 3, 4 semanas, teremos a transmissão todinha pelo YouTube. Tá bem, queridos? Outra coisa, ontem tivemos lá no nosso consultório, né, a irmãzinha que ganhou o sorteio, né, e foi uma bênção. Vocês podem ter visto pela internet já também, né? E você que não ganhou, não fique triste. A semana que vem teremos um novo sorteio de consulta e de livros. Pastor, por que já me recebi várias encomendas do livro? Por que o senhor não entrega esse livro, não vende? Queridos, o maior sonho de uma pessoa que escreve um livro, no caso 2 agora, já tem 3 saindo ainda, né? Para esse ano, se Deus quiser. Mas o maior sonho é fazer uma noite de liberação dos livros, de autógrafo, de lançamento oficial. E agora, em agosto, haverá o retorno das atividades presenciais na nossa igreja. Então, o que eu vou pedir para vocês? Aguarde mais uns dias, para quem sabe já podemos lançar o livro na igreja e depois, aí sim, entregarmos de uma maneira à distância, para quem mora longe, os livros que vocês tanto desejam. Tá bom, queridos? Essa era a nossa mensagem. Então, você, além de você se filiar no YouTube, você precisa isso, também se inscrever no meu Instagram para poder receber um número, no caso, a possibilidade de você ser sorteado na semana que vem, quer seja nos livros, porque você vai ganhar os livros, e também a consulta. Tá bom, queridos? Muito bem, hoje o assunto é muito forte. Eu até fiquei, assim, surpreso com dados psiquiátricos, porque eu sempre gostei de psiquiatria. Não por ser só o cristão, um médico que se dedica à parte espiritual, mas também porque a psiquiatria sempre me apaixonou, mesmo antes de me converter, isso já há 38 anos atrás, quando eu fazia medicina, 40 anos, que eu comecei a fazer medicina há 42 anos para 43 anos atrás. Comecei a fazer, me formei há 37 e meio. Então, conclusão, no começo eu adorava a psiquiatria. Depois que eu me converti a Cristo, a Jesus, mais ainda. E olhando agora revisões psiquiátricas, para trazer esse assunto para vocês, eu estou assim estarrecido com uma das maiores causas de morte do mundo. Do mundo. Para vocês saberem, anualmente se suicidam entre 850 e 900 mil pessoas. Talvez esse ano cheguemos a 1 milhão. 1 milhão de pessoas se matam no mundo. É uma pessoa a cada 40 segundos. Então agora, só nesse momento que eu falei com vocês, 3 a 4 pessoas já tiraram sua vida no mundo. E no Brasil a coisa não é diferente. Embora no Brasil não seja o primeiro lugar de morte violenta, porque se você pegar uma Suécia, uma Suíça, países super desenvolvidos, bem desenvolvidos, vamos dizer, países, né, de alto grau de desenvolvimento, chamado alto grau de IDH, né, que vocês sabem, né, Índice de Desenvolvimento Humano, como Estados Unidos, Canadá, esses países têm como primeira forma de morte violenta o suicídio. Brasil não. O Brasil não é o primeiro lugar. O primeiro lugar que mata violentamente no Brasil é acidente de trânsito. Depois do acidente de trânsito é a morte por homicídio, não é? Quer tiro, facada, sei lá como. É o homicídio. Tivemos o ano retrasado 62 mil homicídios, lembra que foi o recorde dos últimos 20 anos aí no Brasil. Pois bem, a terceira causa de morte no Brasil
terceira causa de morte. E uma das primeiras causas entre 15 e 30 anos de idade é o suicídio. O suicídio é muito mais sério, muito mais complexo do que nós imaginamos. Vou até começar tomando um cafezinho para me estimular nesse assunto tão forte. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil, ano passado, se suicidaram 13.467, quase 13.500 pessoas, porque existe uma subnotificação. Muitas vezes há uma subnotificação. Então a gente imagina isso, 13.500 pessoas se mataram no Brasil ano passado. Pra vocês terem uma ideia como tem subido 7% ao ano o suicídio no Brasil, em 2014, 10.600 pessoas. O ano passado, 13.467, quase 14 mil. Então, o aumento tem sido expressivo. Para vocês terem uma ideia, hoje, em pronto-socorro, isso quem fala é o pessoal do SAMU, é o pessoal do SUS, né? 5% das urgências em pronto-socorro são o suicídio. Eu cansei de atender na Santa Casa suicidas. Eu morava ali perto da Santa Casa, de São Paulo, isso há 30 anos atrás, hein? O pessoal tentava cortar pulso, o pessoal tentava isso, aquilo. 1000 formas, das mais sorrateiras possíveis, as pessoas encontram para dar cabo à sua vida. É um problema sério. E o pior, que eu falei, que mais preocupa, é que o índice de jovens que se suicidam está aumentando. Essa faixa de 15, 16, 20 anos, uma faixa que é expressiva de autodestruição. Muito sério isso. Então, nós vamos tentar destrinchar nesse momento, nesses pouco tempo que temos, o porquê disso aí. Não é? Por quê? O que leva o indivíduo a se suicidar? A visão espiritual da coisa. Porque muitos falam, é o demônio. Precisa ver. Existe uma genética associada a isso. E uma epigenética. O que é isso? É a genética associada ao meio ambiente. A influência social, a influência do meio. Então nós vamos ver isso agora. Né? Que Deus tenha misericórdia e nos use para esclarecer. Porque não é pouco. No Brasil, a cada meia hora, a 40 minutos, morre uma pessoa suicida. Se suicida uma pessoa no Brasil. No Brasil. No mundo, a cada 40 segundos. No Brasil, a cada 40 minutos, meia hora. Então é muita coisa. Quer dizer, veja bem, queridos, e a gente pensa que o suicídio é típico, acontece só em países ricos. Não! Mas 75% acontece em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Países pobres. Então não é uma coisa de rico o suicídio. Pelo contrário, não tem nada a ver com só a classe social. Todas as classes se suicidam. Todas as etnias se suicidam. Há um predomínio de suicídio no sexo masculino. Interessante. Dizem os psiquiatras, os psicólogos, que porque o homem, por vergonha, ele segura mais os seus conflitos. Ele guarda mais as suas lutas, as suas frustrações. Não expõe. Não tem um ambiente, às vezes, fundamental para esvair o seu conflito interior. O que o leva, muitas vezes, por impulso, a dar cabo ao seu problema, com o suicídio. Já as mulheres têm mais essa chance, por serem mais sensíveis, por terem mais amigas do que os homens. Elas, às vezes, expressam o seu conflito e acabam resolvendo o seu problema melhor. Então veja bem, queridos. Então, quais são os fatores que pressupõem o suicida, que envolve o indivíduo em suicídio? Bom, a depressão é estouradamente um dos primeiros motivos para o indivíduo ter essa tristeza interior, esse desgosto, essa luta, essa dor emocional, que muitas vezes faz com que ele queira dar cabo de sua vida. Então a depressão é estourada. Depressão e a psicose maníaco-depressiva, que nós chamamos hoje de bipolaridade, na fase depressiva. O bipolar, ele é assim, ele está rindo de manhã, à noite ele chora. De manhã ele está de um jeito, à tarde está de outro. É o bipolar. Então o bipolar, na sua fase depressiva, perigosamente ele tem essa tendência, muitas vezes, se tem impulsão para isso, se tem recursos para isso, de dar cabo da própria vida.
Muito interessante esse fato. Pra vocês terem uma ideia, 38% dos suicidas têm alteração de humor. Então uma pessoa que oscila muito no seu humor deve merecer uma atenção especial da família, dos amigos, dos colegas e no ambiente cristão da igreja. Porque vocês pensam que o cristão não sofre tentações para se matar? Você que pensa. É sério isso. Nós temos visto em famílias cristãs. Eu não vou falar nomes, mas existe um grande irmão querido que prega no YouTube, nos meios da internet, cujo filho se suicidou. E não foi uma coisa há muito tempo. E tivemos uma conversa dele com uma outra irmã querida, cantora, cujo filho também se matou. E eram todos crentes, crianças criadas na igreja. Mas por que isso? Acabei de falar, existe uma tendência genética. Então existem estudos hoje que provam que há famílias que no histórico, lá atrás, haviam pessoas que se suicidaram. O tio se suicidou, o outro tio também, um primo de segundo grau e tal. Então existem umas tendências que devem ser vistas. Porque uma coisa é fato, queridos, uma pessoa criada num bom ambiente, tendo pais, né, e parentes próximos que trazem conforto, trazem um bom relacionamento, trazem segurança, tendo a pessoa uma educação cristã, que faça, impõe nela, envolve nela o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Se a pessoa é criada na igreja e tem a fé, ela pode vir o pensamento, mas ela rechaça. Pensamentos suicidas, difícil o depressivo que já não os teve. Porque uma coisa é pensar no fato, outra coisa é ruminar o pensamento. Quando a pessoa tem um pensamento suicida, ela, por motivos éticos, por motivos óbvios, ela rechaça. Por exemplo, mulheres que os maridos traem, o marido larga, o marido é alcoólatra, mulheres sofridas, que têm crianças em casa, às vezes ela fala, eu queria ter coragem para tirar minha vida, mas não posso. Eu tenho essas crianças para criar. Então, na hora ela rechaça. Mas guarde uma coisa, uma pessoa que fala muito em se matar, atente para ela. Porque esse negócio de falar, a pessoa fala, mas não faz, mentira. Os trabalhos mostram que quem fala muito pode executar o ato se houver condições para isso. Piora da condição psíquica, drogas. Então, o álcool e as drogas também são catalisadores, são potencializadores para o desejo do suicídio. Então, crianças drogadas, jovens, hoje, a droga hoje tomou conta do mundo. É uma coisa impressionante, a pessoa não consegue sair da droga. Só Jesus para libertar. Ora, se isso acontece, cuidado, há maior tendência. Pastor, só corroborando o que o pastor está falando, Monteiro falou que a cidade dele, lá na Bahia, com 20 mil habitantes, o suicídio é grande. Sim. O índice. Só muito Deus para ter misericórdia. Olha, se a gente começar a falar nisso, até certas tribos indígenas no Brasil têm alto índice de suicídio. É muito interessante. No Brasil, por incrível que pareça, concordo com Monteiro, Bahia também, sertão, a gente pensa que o interior não tem suicídio. Gente, vocês não acreditam. Às vezes o fato de ter acesso ao pesticida, que é uma das formas de suicídio muito rápidas e práticas e eficazes, às vezes a pessoa guarda um raticida, né, famoso, né, raticida, do lado da comida na cozinha. E aquilo, no impulso, 5 minutos para a pessoa cometer um suicídio. Então eu concordo com o Monteiro. Agora, no Brasil, o estado que mais tem suicídio, e é fonte de pesquisa para os psiquiatras, é o estado do Rio Grande do Sul. Primeiro lugar. Mas não fica atrás do Mato Grosso. Como eu falei, os indígenas têm 19 vezes maior número de suicidas do que em São Paulo, para você ter uma ideia. Interessante. Então, queridos, entre outros fatores, então a droga, a depressão, os distúrbios mentais já existentes, então, tem pessoas que são esquizofrênicas. A esquizofrenia é a divisão do pensamento. O indivíduo tem alucinações, tem delírios, tem sofrimento, tem paranoia. O que é paranoia? Ele se sente perseguido. Eu já tive uma paciente que ela tinha perseguição. Ela falava, tem um carro me seguindo. Doutor, tem um carro me seguindo. Ela foi para Miami e falou, o mesmo carro está me seguindo em Miami. Eu falei, não é que o carro está lá. Deu um remedinho. Falei, cadê o carro? Sumiu, doutor. Então
era uma situação psíquica, não demônio, porque eu conheço a pessoa altamente cristã, mas fenômenos psíquicos. Porque uma coisa é um fenômeno psíquico, outra coisa é espiritual. Tem pessoas que têm tristeza natural. A tristeza faz parte, é um movimento da alma. Não é porque a pessoa é de Jesus não vai ter tristeza. Jesus chorou quando soube que Lázaro tinha morrido. Jesus tinha emoção, chorava, se alegrava. Lá em Lucas capítulo 10, Jesus se alegrou quando viu os discípulos falando: Senhor, em teu nome até os espíritos se sujeitam a nós. Jesus se alegrou. Então, movimentos da alma. Alegria, tristeza. A depressão também não deixa. Certa depressão é normal em qualquer pessoa. Você perde um ente querido, você fica deprimido, mas tudo isso passa. Quando essa tristeza traz uma dor, vamos dizer assim, não resolutiva, e você tem tendência a suicídio, é uma coisa séria. Então veja bem, conflitos, violências na infância, né? Olha, para vocês terem uma ideia, você tem anotado aqui, olha, 30% dos suicidas ou foram abusados na infância, com violência ou sexual. O que é abuso por violência? Pai que pegava e dava martelada na cabeça. Hoje um paciente meu, conversando com ele falou: doutor, como as crianças estão hoje mimadas. Eu, na minha época, meu pai me jogava vidro na cabeça. Eu falei: meu Deus! Eu falei: isso já é demais, mas acontecia. E as pessoas, se a pessoa não tem uma cabeça boa, ela fica traumatizada, né? Outro tipo de trauma é o abuso sexual. As mulheres estupradas é uma coisa muito séria. Milhões de estupros por ano, milhões no mundo e no Brasil também, né? Então, como eu falei, 30% dos suicidas ou são vítimas de violência ou vítimas da negligência familiar. O pai separa da mulher e fala: acabou, vou embora de casa. Não quero mais saber. Aquilo traz trauma para a criança. Ele não está preocupado com isso muitas vezes. Mas traz um conflito de perda muito forte na criança. E que pode ser potencializado com pensamentos de tristeza, de desvalorização pessoal, de abandono, sentimentos de isolacionismo e vinha ao suicídio. Agora, queridos, em especial agora, nós estamos vivendo um momento terrível, onde infelizmente, só para vocês terem uma ideia, no Brasil aumentou 40% o consumo de bebida alcoólica. Quanto? De 4 meses para cá, com o nosso querido coronavírus, ou Covid-19. Então, se eu falei que o ano passado já morreram 14 mil pessoas suicidadas no Brasil, e no mundo quase 1 milhão, eu quero ver quando chegar ao final de 2020, onde a frustração aconteceu em tanta gente. Pessoas que quebraram, que foram fracassadas economicamente, né? Pessoas que, por causa do isolacionismo, ficaram com problemas de relacionamento. Tem crianças que, como eu estava na escola, de manhã, à tarde na natação, à tarde nos amiguinhos estudando e tal, não tinham convívio com um pai violento. Hoje, ela é obrigada a ficar em casa, fechada, confinada, com conflitos familiares. E isso aumenta a chance da depressão infantil, da depressão do adolescente e do suicídio. Fora o uso de drogas, como eu falei, hoje 38% a 40% a mais de bebida alcoólica. Então o indivíduo está preso em casa, mas ele está bebendo. E está brigando muitas vezes. E está produzindo nisso um conflito pessoal. Então, houve uma mudança de comportamento. Não é verdade? Porque, na verdade, veja bem, pior que a solidão do coronavírus, desse momento, é a incerteza do que vai acontecer. Porque todo mundo achava que esse ano, eu vi pastores falando isso, é o ano 2020, é um ano da perfeição. Esse ano vai estourar, vou até tomar um trago em homenagem ao que falavam, né? Cadê os profetas? Pouca profecia houve do coronavírus. Ué, vocês veem que ninguém sabe do dia de amanhã. Por isso que é bíblico: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque ele cuidará de si mesmo. Ninguém sabe, irmãos. Achávamos que esse ano seria um ano maravilhoso. Frustração, vazio, né? A decepção, a falta de saída, a incerteza total. Se o indivíduo não tem equilíbrio, se ele não tem um amparo familiar, espiritual, da família e da igreja,
ele cai. E se ele tem tendência suicida, ele parte para isso, para resolver a sua dor. Guarde uma coisa, todo mundo pensa que o suicida quer morrer. Não. Ele tem no suicídio uma saída para uma dor intratável. Essa é a verdade. Então, cabe àquele que é de Deus não acusar, não julgar, nunca julgue. Vocês sabem que existem muitos problemas que causam o suicídio. A parte sexual é muito séria. Os LGBTs, né? LGBTI, intersexuais, os transexuais, os gays, lésbicas, toda essa turma tem um problema de autoaceitação grande muitas vezes. E da família não aceitar. E do ambiente parenteral não aceitar. E também o ambiente profissional. Então a pessoa se sente rejeitada. Se ela tem uma inclinação, ela tem como saída, por causa da dor que ela sente, a morte. A morte pessoal. Mas ela não queria morrer, ela quer viver. As pessoas lutam. O suicida, às vezes, ele fica num prédio, fica horas lá, porque ele não quer morrer. Por que fica tanto tempo? Uma vez ficou um juiz aqui, 3 horas para se matar. Não se matou, graças a Deus. Aqui no fórum do trabalho, aqui na Araguaia, do lado de onde eu tinha consultório no passado. E a pessoa ficou lá, se joga, não se joga, joga. E o pessoal lá, os bombeiros, por quê? Porque ele não se atirava no ímpeto, ele não queria morrer. As pessoas, elas não querem morrer. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Se alguém falar que Deus endossa suicídio, essa pessoa está mais longe do que a gente imagina do Senhor. Porque Jesus falou, o ladrão, que é Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Então, a origem do mal, aproveitando-se da situação social, da droga, da inclinação emocional, das lutas, das dores, do problema, quem facilita isso são os espíritos malignos. É Satanás, está lá em João capítulo 10. Mas Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma vez chegou uma senhorinha no meu consultório. Já contei essa para vocês várias vezes. Uma italianinha, uma senhora velhinha. Ela falou pro filho assim, fica lá fora, quero falar com o doutor Lenildo sozinho. 80 e poucos anos. Aí o filho ficou assim, eu falei, vai lá fora que eu fico com a mamãe. Fechou a porta do consultório. Ela falou, doutor Lenildo, assim para mim, eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu falei, é mesmo. Ela falou, quero. Eu vou ajudar a senhora a morrer. Vou ajudar. Aí ela fez assim, ó. Ela falou, a senhora vai me matar. Olha o louco do Lenildo. Talvez o filho dela tenha até me assistido lá de São Bernardo. Eu falei, vou ajudar a senhora a morrer. É, doutor. Ela olhou assim para ver se tinha alguma injeção. Ela falou assim, se alguém vai me dar uma injeção de potássio, eu tô morta. Quer dizer, ela falou que queria se matar, na hora que eu falei que ia ajudar, ela pulou fora, né? Mas eu falei para ela, querida, eu vou ajudar a senhora a matar essa tristeza, esse conflito, essa frustração, essa depressão, essa angústia, essa aflição. Eu vou ajudar. E falei de Jesus para ela, queridos. Mostrei, abri uma cortina que ela não esperava, como médico, dentro do consultório. Falei, Jesus vai entrar na sua vida. Na hora que eu falei aquilo, parece que entrou um poder naquela senhora. Vocês não acreditam, a mulher depois de um mês se converteu, foi para a igreja, se batizou, foi morar em Mongaguá e abriu um grupo familiar na casa dela, com 80 e poucos anos. O filho passava comigo e falou, doutor, o que o senhor fez com a minha mãe? Eu falei, ajudei ela a morrer. Morrer para esse mundo e nascer para o Espírito. Felizes aqueles que entendem esse mistério da diferença da vida física com a vida espiritual. Né? A vida espiritual é uma realidade. Né? Enganoso e triste o homem, frustrado realmente, que pensa que tudo é aqui. Felicidade não está no dinheiro, no sexo, não está nas coisas materiais, em ter, em ser, em curtir, não. A felicidade é eterna em Jesus. Jesus é o caminho, porque a vida não acaba aqui. E infelizes aqueles que abreviam sua vida, porque quebram o plano de Deus, porque Deus tem um plano na sua vida. Ah, não sei, você está errado. Deus tem um plano na sua vida. Então, alegrai-vos,
Está lá em Filipenses capítulo 4, hoje Paulo fala, regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos, quer dizer, alegrai-vos. Jesus fala, não temais. Jesus fala, porque são tímidos, não têm desânimo, não têm desfé. Alegrai-vos. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Jesus falou lá também em Lucas capítulo 10. Então, a ansiedade é uma das grandes causas da preocupação e do suicídio nos inclinados a isso. Porque ficam preocupados com o que vai acontecer, amanhã não sei o que vai acontecer. Hoje os jovens são inseguros, porque eles estão crescendo num clima de insegurança, de competitividade muito forte. Então ele abre o Instagram e vê lá o menininho, vê lá a amiguinha, ai, ela tem isso, tem aquilo, ela é bonitinha, eu sou feia, ou o rapaz é bonitão, é tudo rachadinho, eu sou feio. Não é? Isso aí, essa intervenção da internet é um perigo para você, jovem, se matar. Eu, graças a Deus, nem sei mexer na internet. Quem mexe para mim são os nipônicos, meus amigos japoneses. São os que mais me ajudam aqui, né? Que eu não sei nem postar direito as coisas. Pastor, a Kátia, ela está falando sobre um tema um pouco forte, que nesses últimos 2 anos tem falado muito sobre suicídio de pastores. Fortíssimo, eu ia chegar lá. Olha, já. Provando para vocês que além dos jovens se matarem mais, os sacerdotes estão se matando. Os servos de Deus se matando. Por quê? Isolacionismo. Eu sempre falo, eu nunca defendo placa de igreja aqui, vocês podem ver. Eu sou uma pessoa interdenominacional. Amo a Assembleia de Deus, onde estou agora. Amo o Batista, onde já estive. Amo evangélicas pentecostais, onde já estive. Amo presbiteriana, onde já tanto preguei. Amo metodista, já preguei. Tudo. Todas são de Jesus. Amo o povo de Deus. Amo o Espírito Santo. Agora, tem pastores que por motivos pessoais, por falta de entrosamento, por motivos até de vergonha, porque todos nós somos humanos. Falei agora para a dona Zenir, eu sou um grande pecador. Falei para uma senhora que trabalha aqui em casa, grande serva aqui de Deus. Então, às vezes, como ela falou, doutora Zenir, a senhora não me admire porque eu sou uma pessoa errada. Tem muitos problemas, porque todos nós somos humanos. Né? E quando nós falamos assim, Senhor, nós somos falhos. Aí Jesus fala, como está lá em 2 Coríntios capítulo 2, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tua fraqueza produz em mim um sentimento de inferioridade que é benigno, porque eu não sou melhor que ninguém. Né? Não é que eu sou inferior, não é isso. Eu digo o seguinte, um sentimento de quebrantamento, que é precioso diante de Deus. Um coração contrito e quebrantado. O Senhor Jesus, o Senhor Deus não despreza. Guarde isso que eu estou falando. Então, queridos e amados, a questão dos pastores é essa. Quando um pastor não se relaciona com outros pastores, com os seus iguais, ou não tem amigos espirituais, né? Ele pode ter amizade com a família, com os irmãos, mas uma coisa é amizade superficial. Para o Senhor, manda. Outra coisa, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou descontente com isso, não estou bem, preciso de cobertura. Eu tenho pastores que oram por mim, pastor Cleus, apóstolo Cleus, que talvez esteja me assistindo, ora por nós, por toda a igreja. É um ministro de oração. Quiserem orar como esse homem ora, toda manhã vai para o monte, glória a Deus. Então Deus chamou um para isso, outro para outra coisa. Cada um é um pedaço do corpo. O corpo tem mão, tem dedo, tem pé, tem olhos, tem boca, cada um é uma parte. O dedinho do pé, pensa que não é importante, por causa de dedinho você não vai nem trabalhar. Hoje eu furei a unha da Bruna, que trabalha no meu consultório, que ela bateu, não conseguia trabalhar. Pus anestesia, furei, tirei o sangue pisado, ela voltou a trabalhar. Então você vê um dedinho de nada, a mulher quase não conseguiu trabalhar. Então a vida é assim, todos somos importantes. Quando um pastor se sente desmerecido ou desvalorizado, porque às vezes acontece, a pessoa fica, ela abre um espaço, abre uma porta para a depressão, para o isolamento, porque, guarda uma coisa, o indivíduo que altamente se relaciona com o coração aberto, dificilmente ele vai se suicidar, não vai nem ter condições. Não vai nem ter condições para isso. Agora, se ele está no isolacionismo, no ostracismo que nós chamamos,
É um risco muito grande. E é o que tem acontecido ultimamente. Pastores frustrados, decepcionados, mal valorizados. Tem pastores que, vamos dizer assim, estão debaixo de alguns outros superiores que os escravizam espiritualmente. O indivíduo às vezes não tem uma boa condição de vida espiritual e física. Porque a Bíblia fala que justo é o obreiro do seu salário. Já falei aqui que eu particularmente, nunca recebi nada da igreja. Pelo contrário, eu podendo dar, eu dou mais que eu posso. Mas tem pessoas que vivem da igreja, e com razão, porque elas vivem para a obra. Então a valorização é importante. Tudo isso é importante. Então a pessoa às vezes se mata por algum desequilíbrio. Na verdade, o fazer teologia por aí não quer dizer nada. Né? Tá cheio de médico assassino. Apesar de ele fez medicina, mas não salva a vida. Fazer o quê? Né? Há duas coisas que eu não consigo entender. Ser pastor e ir para o inferno, ser médico e morrer. É um dilema, é um ditado que se fala. Então, é o que eu digo. Pastores se suicidando. O sinal de alerta para a igreja. Sinal amarelo. Aliás, o setembro amarelo é o setembro da prevenção do suicídio. Uma das 10 maiores causas de mortes do mundo. E terceira causa de morte violenta no Brasil. Uma das primeiras entre jovens de 15 a 30 anos. Muito forte. Muito forte. Por isso que eu estou falando isso para vocês. Agora, se o problema é preocupação, o futuro a Deus pertence. Mateus, capítulo 6. Jesus fala o seguinte. Olha que coisa linda. Não vai desligar. Para de assistir essa porcaria de Jornal Nacional. Isso é uma depressão. Olha, pare de assistir a Rede Globo que você fica deprimido. Né? Eu já falei que o coronavírus, todos que eu tratei, todos que estão tomando os remedinhos, estão tendo no máximo a gripe realmente. Se tiverem, mais nada. Mais nada. Esse negócio, vai morrer, e tem caixão para lá, para cá. Isso sim traz depressão. Esqueçam isso aí. Viu? Olha o que diz a palavra no Mateus, capítulo 6, diz o seguinte. Olha aqui, ó. No verso 31. Não andeis, pois, inquietos ou ansiosos. Outra versão fala ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí eu completo. Como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou fazer com isso, com aquilo? Gastos, escola, luz, água, isso, aquilo. Como é que eu faço? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Não é isso, é porque precisa. Mas o que diz a Bíblia? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O problema é descansar o teu coração na fé. É crer e esperar. Mas buscar primeiro o reino de Deus. Talvez essa seja a nossa falha. Não estamos buscando o reino como devemos buscar. A turma pede. Pai, eu preciso disso, preciso daquilo. Jesus, eu preciso disso. Eu conheço gente que só sabe pedir. Só que o problema não é só pedir. É dar a Deus que é de Deus. Buscar o reino de Deus. Mas buscar primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É buscar o governo de Deus para a sua vida. É buscar o domínio de Jesus, do Espírito Santo sobre a sua vida. É não fazer mais o que você quer, mas o que Deus quer. Ah, que maravilha. Aí Ele vai cuidar de você. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, ou seja, não fique ansioso, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, amados, é o que eu falo. A relação a essa pandemia, ela tem aumentado muito o índice de suicídio. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem mecanismos na internet para saber o assunto que está sendo falado nos chamados, nas redes sociais. Então, o que se fala no Instagram, o que se fala no Facebook, o que se fala no Twitter, é mensurado. Tanto é que tiraram 2 vídeos meus. Na hora que eu comecei a falar da ivermectina, agora a ivermectina tem sido combatida pela Anvisa, não pode mais... Nunca vi isso. Anticoncepcional você compra sem receita. Injeção de insulina para emagrecer, você compra sem receita. Injeção. Até o Noripro. Remedinho para verme que nunca matou ninguém, agora é proibido. Sem receita. Para impedir das pessoas tomarem o remédio para evitar o coronavírus. Isso é um absurdo. Pois eu falei isso na internet, me tiraram aí 2 vídeos. Mas eu continuo falando para você. Tome a ivermectina, sim. Tome a hidroxicloroquina, sim. Porque você não vai morrer. Você vai morrer do vírus se você não tomar nada. Certo?
certíssimo. O que eu estava falando? Me perdi. É que eu tô com uma pergunta aqui, pastor, que fala, talvez então. possa ajudar. A Carol falou assim, pastor, como eu posso ajudar alguém que está com um familiar que está tentando cometer suicídio e ela não aceita ouvir de Jesus, falar de Jesus? Ótimo. Então veja bem. Veja bem. Uma pessoa que está com dor emocional, conflito psíquico, ela cria um bloqueio. Então, em primeiro lugar, a religiosidade já é um problema. Né? O cristão, a grande parte, sem sabedoria, ofende as pessoas sem querer. Não você que está me assistindo, mas por aí a gente vê. Pessoas que ofendem. Uma vez eu peguei uma pessoa num pronto-socorro, que a amiga dela levou ela para uma igreja, não vou falar o nome da igreja, pentecostal, famosa. Aí o que aconteceu? Ela estava endemoniada lá, o pastor veio bater com a Bíblia na cabeça para expulsar o demônio. Bateu tanto que machucou a moça, ela foi para um pronto-socorro comigo. Um absurdo. Aí eu falei que era de Jesus, ela falou, não me fala de crente. Ela lembrava do que ela apanhou na igreja. Então, esqueça, não fale de Jesus. Dê o amor para esse paciente, esse amigo, esse parente. Então, tem um parente que está com ideia suicida, com depressão refratária. O que é depressão refratária? Está tomando remédio, está indo no psicólogo, psiquiatra e não está resolvendo. Precisa de uma atenção maior. Porque é um grande suicida em potencial. Não quer saber de Jesus? Não tem problema. Ele precisa do amor. O amor que você vai dar vai falar per si. Não adianta falar, você precisa da igreja e tratar ele com desdém. Ou deixar ele sozinho. Ou não dar uma atenção. Ou não dar um substrato. Às vezes a pessoa está deprimida porque precisa pagar uma conta e não consegue. Ninguém dá atenção para a pessoa. Então você dê o amor. Dê o amor. Não fala de Jesus. Dá o amor primeiro. Dá o que é preciso. Passeia com ele. O que Jesus falou? Se alguém te pedir a capa, dá a outra também. Dá um manto também. Quer andar com uma milha, ele quer que você ande uma milha, vai com ele 2. Então, se associe essa pessoa com amor, não fale de Jesus no começo. A pregação tem que ser o testemunho. Prova isso, pastor. 1 Pedro 3,15. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. Deus mandou agora falar para você. Olha aqui, ó. Antes, santificar, verso 15. 1 Pedro 3,15. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então não fica falando, o seu coração está santificado. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que está em vós. Então a pessoa vê você com ela, com alegria, com esperança, e você só abençoa. Abençoa. Traz um suquinho, traz uma balinha, traz um conforto, dá um abraço. Um abraço pode muito. Não precisa pregar. Dá um abraço no seu parente. Talvez ele não tenha tido o abraço do pai e da mãe, vai ter teu abraço agora. Vai ter o teu carinho agora. Leva ele para passear lá no Ibirapuera. Vai dar uma volta. Se é casado, leva os dois juntos. Às vezes os dois estão em depressão. Leva. Mostra amor. Porque você vai pregar pela tua vida e não com boca. Essa é a minha... E quanto aos pastores que se suicidam, não fechei esse assunto. Quanto aos pastores que se suicidam, igreja observe e mobilize pastores, auxiliares, presbíteros a estar com o pastor. Dê umas férias. Sabe o que seria uma boa? A igreja falava, pastor, umas férias, nós vamos pagar umas férias para o senhor. Acabou. Manda ele para passar aí uns dias aí lá no litoral da Bahia, tomar um banho de mar, logo abre, ele vai lá, dá uma... Pronto, espairecer. Isto é amor. Não seja religioso, irmão querido, irmã querida. Porque o amor pode todas as coisas. O amor é o vínculo da perfeição. E o amor vem pelo Espírito Santo que nos é dado. Romanos 5,5. Tá bem? O que mais? Pastor, então, o Rodrigo, só para emendar essa pergunta. Como identificar uma pessoa com depressão, com sintomas de suicídio? Adoro, tô adorando. Muitas tá perguntas, pastor. Quem é que mais se mata? Quer saber quem mais se mata? Quem já tentou uma vez. Se tentou uma vez, a chance é 90% dele tentar de novo. Então, o maior fator de risco para uma pessoa é tentou uma vez. Eu vou abrir meu coração. Eu tive um primo que se suicidou em 1994, dia 3 de agosto. Semana que vem faz 36 anos, 26 anos. Meu querido, eu cheguei a batizar esse irmãozinho. Por motivos pessoais ele se matou. Mas ele já tinha tentado com 15 anos. Tentou outra vez, quando já tentou uma vez, ela vai tentar de novo. Tá? Guarde isso. Primeiro ponto. Segundo, a pessoa fala em morte. É o Rodrigo, né?
fala em morte toda hora, se destrói toda hora, fala que está sendo um peso na vida das pessoas. Na hora que vem esse papo aí, cuidado, tá? Pode ser sinais, porque a pessoa que vai se suicidar, ela emite sinais no vocabulário e no comportamento. O suicida, ele vai planejando o suicídio. Não é uma coisa assim, eu vou me atirar do prédio agora, não. Aliás, eu quero trazer agora os mitos e verdades sobre esse assunto. Eu anotei aqui, mitos e verdades sobre o suicídio. Primeiro mito, a pessoa que fala não se mata. Mentira. Quem fala, olha só, a maioria fala sobre o assunto e comete o ato, tá? Então, o primeiro mito é falar, quem fala não faz. Mentira. Quem fala está disposto a fazer. Segundo ponto, guarde uma coisa, cada pessoa que se suicida, 20 a 30 tentam. Então, se nós temos 1 milhão de suicidas por ano no mundo, temos 20 a 30 milhões de tentativas por ano. Por exemplo, graças a Deus as pessoas não conhecem anatomia. O que eu atendi de travesti na Santa Casa que tentava se matar e ficava assim, tinha no braço. Mas eu não vou nem ensinar para vocês onde fica a artéria, porque de repente tem algum biruta me assistindo. Ele fica, e não acerta, graças a Deus não acerta a artéria. Porque se pega a artéria, é 15 minutos. É 15 minutos. Só. Entendeu? Bom, outro mito. A pessoa com a propensão a se matar está disposta a morrer. Mentira, esse é mito. A pessoa que tem o risco suicida, ela é ambivalente, ela quer viver também, mas também quer morrer. Quer viver sem o problema, sem a dor, sem a emoção. Muitas pessoas se suicidam, sabe por quê? Por causa de doença. Doença grave. Ou drogas. Ela quer ficar livre daquilo. Mas a dor é tão grande que ela acaba cometendo suicídio. Então é mito falar que quem quer se suicidar quer morrer. Não, ela quer. É uma ambivalência. Outra coisa. Que é um erro até no meio médico. A pessoa que se mata, ela tem transtorno mental. Não. Tá aí os pastores. Tá aí gente íntegra. Robbie Williams, meu Deus! Lembra do Robbie Williams? 2012, se não me engano, se enforcou. Eu gostava daquele homem nos filmes engraçados dele, né? Filmes até alguns de inocentes, né? Aquele filme que ele põe a bolinha de palhaço e vai ajudar nos hospitais, aquele filme ficou famoso. Pat Adams. O Pat Adams, famoso. Então, são filmes sadios que aquele homem que se suicidou filmou. Por que ele se suicidou? Tem até análise aí, até estudos até hoje, por que ele se matou. Você vê que a gente não conhece as pessoas. Então, queridos, nem sempre uma pessoa que vai se matar, ela é psicopata. Às vezes ela é uma pessoa normal, né? Mas o sofrimento interior que ele nunca expôs, levou àquele ato, né? Outra coisa, conversar sobre suicídio encoraja o indivíduo. Então é bom não falar. Negativo. Você tem que falar, tocar na ferida, para expor a situação. Mas sem julgar, expor o assunto e trazer a pessoa para a realidade. Isso é importante. Não é porque você vai falar, ela vai se matar. Não, pode falar, para ela não se matar. Tá? Outra coisa que falam, né? Suicídio é um ato de covardia, então muitos xingam, tal. É um ato de coragem ou falta de Deus no coração. Não é verdade. O suicídio é um ato de desespero de quem já não recebe mais não tem mais alternativas para lidar com a dor emocional. Seja ele pastor, seja ele padre, seja ele cristão, não cristão, seja ele jovem, idosos. Hoje eu peguei pela internet também, uma paciente me mandou, um velhinho de 90 anos. Vende camisas. Mas ele vendeu nos últimos 4 meses 4 camisas para viver. Ele começou a chorar com 90 anos de idade. Eu vejo pessoas com 40 anos, desculpa, na vagabundagem. Não faz nada. Vive tomando todinho em casa, não trabalha. E um senhorzinho de 90 anos, gente, trabalhando, esperando lá, com a mascarazinha, para vender uma camisa, para sustentar a família, com 90 anos. E começou a chorar, porque ninguém entrava, querendo uma ajuda. Então, lembre-se que o suicídio entre idosos é uma coisa séria. Por causa disso, pessoas que faliram, pessoas que já não têm mais alegria no viver, porque a família abandonou. Quantos
os velhinhos a família abandona. Quando tá pequenininho, oi papai, tudo bem, te amo papai. Depois que fica grandão, ô pai, vai, fica na casa de recuperação aí. Não, como é que é casa de idosos aí, pai, vai embora. Não, é assim. Tem que cuidar até o fim. Tem que ter amor pelas pessoas de idade, pelos jovens, por tudo. Amém? Mais alguma dúvida? Estou acabando já. Pastor João Paulo, ele está perguntando assim, ele é da nossa igreja, João Paulo. Ele falou assim, pastor, algumas pregações relacionadas, o pastor está falando sobre lado financeiro, né? Ao crescimento financeiro, sucesso, pregações relacionadas a isso, sobre vida emocional, pode gerar sentimento de depressão ou suicídio? Pois é, se eu falar isso eu vou bater de frente com coaches que pregam isso dia e noite. Coisas que eu não advogo. Porque a Bíblia fala o seguinte, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses 3:1. Pensar nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Então, infelizmente, a vida de prosperidade que Deus nos dá de fato é fantástica. Mas isso não preenche o vazio interior. É a tal história que a própria Bíblia fala. É melhor morar numa casinha humilde, né? Porque o trabalhador pobrezinho, ele tem um doce sono. Mas a fartura do rico, Eclesiastes capítulo 5, não o deixa dormir. Obrigado, irmão, tá bom, tá bom. Deixa isso aqui no jogo aí, não joga fora. O Schwang quer tirar meu café, gente. Legal. Ó, preciso arrumar outra pessoa, acho que eu vou trazer o Wendel. Não fala que ele veio começou a chorar. Aliás, eu quero, orem a Deus para eu voltar lá para a igreja, para abraçar vocês. Eu já tive coronavírus, não vou pegar mais nada, isso aí. Então, queridos e amados, a verdade é essa. O que eu estava falando? O pastor estava falando sobre a pregação, sobre o lado financeiro. Então é isso. O excesso de foco na matéria desvia um pouco. Né? Porque, veja bem, vamos falar a verdade. Quantos que ganham pouco e dão duro para poder dar o dízimo ao Senhor? Não é verdade? Então, o dinheiro que nos sustenta, ele vem de um mundo injusto, onde muitos ganham pouco e pouco ganham muito. Então, queridos e amados, o dízimo, ele é de Deus, mas ele traz angústia, porque uma pessoa que ganha 100 mil, 10 mil para ela, não muda nada. Agora, quem ganha 1.000, os 100 reais que ele dá, é isso aqui. Ou 200 se ele ganha 2.000. Então, queridos, a minha visão é que o espírito tem que prevalecer. A pregação tem que ser, Jesus falou, não ajunteis tesouros da terra, ajuntai tesouros no céu. Devemos incentivar, exaltar a pregação espiritual, coisa que não dá ibope. Pode ver, na hora que eu falo do coronavírus, triplica o número de assistentes. Na hora que começa a ler a Bíblia, pastor, doutor Lenito, para com isso. Pois guarde uma coisa, fiel àquele que vos chama, o qual também o fará. Deus quer abençoar a tua vida. Encha-se da palavra, encha-se do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo e você não vai cumprir as inclinações malignas. Está deprimido? Não importa, tem gente aí muito pior que você, sempre vai ter alguém bem pior que você, glorificando a Deus. Eu já vi gente glorificando a Deus sem braço na rua e dá glória a Deus. Gente do céu, às vezes a gente perde um ônibus, quem perde, né? Ou fura um pneu e cara já fica, ninguém me ama, Deus não me ama. Não fale isso. Jesus te ama, Jesus te quer e vai tirar o espírito maligno de tristeza do teu coração. Pastor, uma pergunta aqui. A Juliana quer saber se a pessoa que tem depressão e não toma remédio, ela espera a cura, acha que Deus vai curar. Então, eu já falei isso várias vezes. Paulo falou assim, Senhor, estou com um espinho na carne. O que os estudiosos acham que é um problema físico, porque ele não enxergava direito. Né? Todo mundo sabe disso. Paulo escrevia com grandes letras, como ele fala lá para Timóteo. Aí Jesus falou aqui para ele, Paulo, fica na tua, a minha graça te basta. Outra coisa, Paulo falou assim para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5. Timóteo, está com dor de estômago? E pelo jeito a coisa era brava, para estar na Bíblia. Imagine como o homem sofria de dor de estômago. Né? Para quem não sabe, eu fiz gastro primeiro, em 83, 84, para depois fazer endócrino. Então, conheço bem estômago e aparelho digestivo. Aí, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, está com dor de estômago? Toma um pouquinho de vinho, meu amigo. Nem vou orar por você. Toma vinho que vai melhorar. Não é para você beber vinho que eu estou falando. Mas foi o remédio que Paulo deu. Então, se não resolver a oração, vai para o remédio. Qual o problema? Vou contar uma para vocês. Tive uma paciente em São Bernardo, na década de 90.
uma senhora diabética da Assembleia de Deus do ABC, lá de São Bernardo, da Madureira, super conservadora, nem rapava o braço debaixo do braço assim. Bom, glória a Deus. O que aconteceu? Ela me procurou com o marido, com diabetes gravíssimo. E eu falei, o diabetes de 350, eu falei, minha senhora, a senhora precisa tomar remédio? Não, Jesus me curou. O pastor falou que Jesus me curou. Eu falei, se Jesus curou, a evidência é o exame. Aí repetiu o exame, 380. Piorou a diabetes. Eu falei, minha senhora, a senhora precisa tomar remédio, a senhora tem diabetes. Não, Jesus me curou. Aí começou aquela briga, eu falei, bom, a senhora vai me desculpar, Jesus não curou, senhora. Jesus não é obrigado, Jesus não é seu escravo. Falei para ela, ué, eu também uso óculos, qual o problema? Jesus não me ama porque eu uso óculos. Bom, passaram-se 2 meses, foi em junho. Em agosto daquele ano, de 95, 96, ela volta com o pé preto. Pé preto, que nem meu livro assim, preto. O dedinho, os 2 dedos. Eu olhei para minha senhora, está necrosando. Isso é diabetes, com destruição das artérias do pé, destruição dos nervos, vai ter que cortar o pé. Então, o senhor está louco, doutor? Aí o marido, tá vendo, doutor? Ela não quer obedecer. Eu falei, minha senhora precisa. Não, não quero. Aí veio a advogada, uma filha dela que era advogada. Foi uma briga. Eu falei, sua mãe precisa tomar remédio. Eu sei, doutor, minha mãe é maluca. A filha era desviada por causa da mãe. Que a mãe era religiosa demais. O que aconteceu? Mais um mês, ela não quis cortar o pé, perdeu a vida. Morreu. Em setembro de 96. O que aconteceu? O marido casou com outra, hoje está fazendo a obra lá no Nordeste, e é que está vivo ainda. Quer ir para o céu? Não tome nada. Quer ter felicidade? Ore, busque o Espírito, tome remedinho se for preciso. Eu sou médico. Qual o problema? Mas é antidepressivo. Qual o problema? É remédio. Ué, para ninguém ter filho é um frenesi para tomar anticoncepcional. Não vocês que são santos, mas por aí. Pastor, inclusive sobre isso, pastor, a ansiedade traz insônia. É preciso fazer um tratamento? Sim, porque se você não dorme bem, e tem recursos bons. Hoje tem melatonina já no Brasil, na manipulação, que é natural para você dormir. Passiflora, melissa, valeriana, cava-cava. Tem várias medicações naturais que a gente ministra para quebrar a tua insônia. E não é pecado. Pecado é você não buscar o Espírito Santo, não buscar Deus. Essa é a verdade. Eu trato de pastores, eu trato de apóstolos, não vou falar nomes. Eu ministro o tratamento e eles ficam super bem e no outro dia estão pregando em estádios, em outros países, cheios do Espírito. Ah, mas tomaram remédio, isso não vale. Você que pensa que não vale. Então, meu querido, peça para Deus se deslocar e não pegue mais ônibus, não escove mais o dente, não coma mais. Viva uma vida abstrata. E não é assim, porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E você, irmão amado, você tem um componente físico e espiritual. Se o componente físico está trazendo depressão em você, precisa de tratamento. Se você está com tristeza, com problemas de depressão, de opressão maligna, peça ajuda. Peça para irmãos e irmãs, vá a um psicólogo. Não é problema isso. Eu já passei dessa fase de achar que era o demônio. Nem tudo é o diabo. O diabo se aproveita quando você fica calado ou calada. Aí sim ele vai entrar nessa brecha. Não faça isso. Ter alguma tristeza, ter algum problema, procure-nos. Procure a igreja, procure os pastores. Abra o teu coração e Jesus vai te esclarecer. Pastor, muitas pessoas estão perguntando, também um pouco polêmico isso, pelo mandamento não matarás, podemos entender ser o suicídio condenável e indigno de salvação? Assunto terrível. Muito. Eu já pensei muito no assunto. Porque é muito fácil falar, se matou, a Igreja Católica fala isso, se matou, não tem salvação. Só que quem está naquela pele é que sabe o conflito que está passando. Por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios 4, 5. Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas ou do coração, e manifestará os desígnios, as inclinações de cada um do coração, e então cada um receberá de Deus a aprovação ou não, que é o louvor. Eu não posso dizer que a pessoa vai ser condenada. Uma coisa eu sei, ela vai ter um preço para isso. Fora já o fato de ter perdido a vida, interromper a obra de Deus na vida dela, fora isso, ela ainda por cima vai deixar de levar as suas bênçãos, o seu galardão. Então lá em cima, não sei qual vai ser a posição. Agora não posso julgar, vai para o meio do inferno, não posso.
Percebeu? Porque a Bíblia fala que eu não posso julgar nada. Agora, uma coisa é fato, que não é de Deus, não é de Deus. Veio esse pensamento, reconheça e tira, lança longe de você. Percebeu isso no seu meio familiar, no seu meio social, meio profissional, da igreja? Reconheça isso. Ore e mais. Se a pessoa já tentou uma vez, a chance dela tentar de novo é grande. Amém? Muito cuidado. 3 minutinhos para acabar, pastor, o vídeo. E só um comentário de uma pessoa, Bandeira Baeta, colocou: minha vida mudou 100% depois que comecei a me tratar com o Senhor. Louvo a Deus pela sua vida, doutor. Glória a Deus. Por quê? Porque eu sempre procuro, longe de mim qualquer vaidade, que eu não tenho mais isso aí. Isso para mim já acabou. Mas longe de mim isso. O que eu quero é que, além da parte médica, vocês sejam abençoados no espírito. Que se eu for só tratar a parte física, não tem galardão nenhum. Não é? Eu preciso conduzir vocês ao Espírito Santo. Amém? E só comentando aqui, pastor, a Marcela falou que ela sofreu 4 anos de depressão e ansiedade. E ela buscou tratamento, mas na verdade foi só no momento em que ela dobrou os joelhos e pediu por Jesus, é que ela se viu livre da depressão, e na época ela ainda estava grávida. Isso. Então agora, para encerrar, Filipenses, capítulo 4, abra lá, você que me assiste. Eu vou encerrar com esse texto e vamos orar em seguida. Acho que eu tenho 1 minuto ainda, não? 2 minutos, pastor. 2 minutos, olha assim, Filipenses 4 diz o seguinte, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, ou não estejais ansiosos por coisa alguma, como a Marcela fez. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Quer dizer, eu ajoelho e falo: Senhor, eu sei que o Senhor vai me ouvir. Me escuta, Senhor. Me ouve, Senhor. E aí o que acontece? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então não há remédio que substitua a oração, o joelho dobrado e a confiança em Jesus Cristo. Confiança essa que nós vamos pôr em prática agora com a oração. Pastor, e Tá a gente vai ter um sorteio que vai começar daqui a pouco, né? Uma foto oficial aqui, pastor. Vai ser na semana que vem. Semana que vem nós temos então o sorteio da consulta e dos livros. Se inscreva no YouTube Lenilton de Araújo para você poder ganhar. Família grega por luto. Olha aí, ó. A Celísia e Yolanda, o Éder e a Lídia, família também com problemas financeiros. Jaqueline e André, família, problemas financeiros. Juliana, porta de emprego. Cláudia, família. Kellen, família. Felipe, Alexandre, Eduardo e Marta, por libertação. O Victor, por luta familiar. Vamos orar agora em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento. Vem guardar, vem dar direção para essas vidas. Vem suprir em glória as necessidades. Vem, Senhor, restaurar a situação financeira, a vida familiar. Vem pôr ordem nessa casa. Ó Espírito Santo, tira todo espírito de confusão, traz paz que excede o entendimento, dá vitória, saúde e bênção em nome de Jesus. Ordenamos a bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Semana que vem estamos juntos novamente.